Você já ouviu falar das tribos perdidas de Israel? Povos inteiros que desapareceram do mapa, deixando para trás apenas mistério, teorias e uma trilha de pistas espalhadas pelos cantos do mundo. Algumas pessoas acreditam que elas ainda existem, camufladas entre culturas modernas. Outras dizem que se extinguiram por completo. Mas, e se a verdade estiver bem debaixo do nosso nariz? Tudo começa com um homem chamado Jacó, também conhecido como Israel. Ele teve 12 filhos, e cada um se tornou o patriarca de uma das 12 tribos que formariam a base do povo israelita. Essas tribos foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José, que se dividiu em Efraim e Manassés, e Benjamim. Juntas, elas formaram um verdadeiro império de fé e tradição. Durante séculos, essas tribos viveram unidas, guiadas por profetas, líderes e reis. Mas a estabilidade durou pouco. Após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido em dois. O reino do sul, conhecido como Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, e o reino do norte, conhecido como Israel, formado pelas outras 10 tribos. Foi aí que o destino começou a mudar. Em 722 a.C., o poderoso Império Assírio invadiu o Reino do Norte. Em uma campanha brutal, eles conquistaram a região e levaram as 10 tribos cativas. Homens, mulheres e crianças foram dispersos. E o mais intrigante, nunca mais foram vistos como um povo unificado. A partir desse ponto, a história perde o rastro deles completamente. O que aconteceu com essas tribos? Fugiram? Foram assimiladas? Morreram? Ou ainda estão entre nós? Durante séculos, esse desaparecimento foi tratado como um dos maiores mistérios da história religiosa. Textos antigos mencionam o sumiço, mas nenhum traz respostas concretas. Só perguntas. E é justamente essa ausência de provas definitivas que abriu espaço para o nascimento de inúmeras teorias. Algumas bastante plausíveis, outras completamente inacreditáveis. A primeira teoria sugere que as tribos não desapareceram, elas apenas se espalharam. Ao serem exiladas, elas teriam migrado por regiões da Ásia Central, atravessando desertos e montanhas, fundindo-se com outros povos e criando novas culturas. Essa ideia encontra apoio em estudos linguísticos, relatos históricos e até no folclore de certas regiões. Outra teoria aponta para a África, mais especificamente, a Etiópia. Lá, existe um grupo conhecido como os Beta-Israelitas, judeus etíopes que dizem descender diretamente de uma das tribos perdidas. Muitos desses judeus foram levados para Israel nas últimas décadas, através de missões de resgate como a Operação Moisés. Mas a pergunta permanece: eles são de fato descendentes das tribos? Ou sua ligação é apenas espiritual? Em seguida, temos uma das teorias mais surpreendentes: a conexão com o Japão. Isso mesmo. Alguns estudiosos notaram semelhanças entre rituais antigos japoneses e tradições judaicas. Palavras parecidas, práticas religiosas semelhantes e até símbolos que remetem ao judaísmo. Alguns afirmam que tribos cruzaram a Ásia até chegar ao arquipélago japonês, onde fundaram comunidades que influenciaram a cultura local. Mas a teoria que mais intriga os brasileiros é, sem dúvida, aquela que aponta para as Américas. Vários grupos indígenas, desde o México até a América do Sul, possuem tradições orais e lendas que mencionam antepassados vindos do outro lado do oceano, guiados por um Deus único e leis sagradas. Em algumas aldeias do Peru e da Bolívia, foram encontrados símbolos semelhantes ao candelabro judaico, a menorá, gravados em pedras milenares. E no Brasil, a coisa fica ainda mais curiosa. Alguns estudiosos especulam que certos traços genéticos encontrados em comunidades do interior nordestino podem ser resquícios de uma possível presença judaica antiga. Povos que mantiveram costumes incomuns, nomes de família hebraicos e rituais diferentes que não se encaixam nas tradições católicas ou indígenas locais. Mistério ou coincidência? Mas será que tudo isso é só especulação?
Ou existe ciência por trás dessas ideias? Nos últimos anos, o avanço das pesquisas genéticas trouxe uma nova ferramenta para decifrar esse enigma. Cientistas de várias partes do mundo começaram a analisar o DNA de populações isoladas, buscando marcadores genéticos típicos do povo israelita antigo. E os resultados foram surpreendentes. Na Índia, por exemplo, foi identificado um grupo chamado Bnei Menashe, que afirma descender da tribo de Manassés. Testes de DNA mostraram que eles possuem, sim, marcadores genéticos semelhantes aos dos judeus modernos. Esse grupo já teve parte reconhecida pelo Estado de Israel e muitos já migraram para lá. Na Nigéria, o povo Igbo afirma ser descendente de uma das tribos perdidas. Eles praticam a circuncisão ao 8º dia, seguem leis alimentares parecidas com as do judaísmo e têm até cânticos e histórias que falam de Jerusalém. Embora ainda não haja consenso genético, muitos pesquisadores seguem estudando esses casos. Outro dado curioso vem do Afeganistão. Lá existe um grupo chamado Pashtun, que acredita ter ligação com os hebreus antigos. Algumas famílias mantêm tradições que lembram os tempos bíblicos, e o mesmo ocorre com comunidades judaicas emergentes na China, na Geórgia e até na Sibéria. As evidências, embora fascinantes, ainda não são conclusivas, mas apontam para uma verdade inquietante. Talvez as tribos não tenham desaparecido, apenas se transformaram. Talvez estejam entre nós em culturas que sequer imaginam suas origens. Ou talvez somos nós parte dessa herança sem saber. Esse mistério nos leva a uma reflexão maior. Por que queremos tanto encontrar essas tribos? É só curiosidade histórica? Ou será que no fundo buscamos uma conexão com algo maior, mais antigo, algo que nos explique melhor quem somos? As tribos perdidas de Israel representam mais do que um enigma arqueológico. Elas representam a busca humana pela identidade, pela origem e por um passado que se perdeu no tempo. E enquanto a ciência não entrega respostas definitivas, a lenda continua viva. Em livros, filmes, estudos e, claro, nos corações de quem ainda acredita que um dia elas serão encontradas. Agora é com você. Onde você acha que estão as tribos perdidas de Israel? Já ouviu alguma teoria diferente? Conta pra gente aqui nos comentários. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem gosta de história e se inscreve no canal para não perder os próximos mistérios que vamos revelar. E se as tribos estiverem aqui, entre nós, vivendo como qualquer outra comunidade, carregando um passado que nem elas conhecem mais? Talvez o verdadeiro segredo das tribos perdidas seja que elas nunca foram perdidas de verdade.